Aos nossos amigos que nos acompanham também via internet, nós desejamos um bom dia, né? E para aqueles que ainda não sabem, a maioria já conhece o funcionamento da nossa casa. Nós temos trabalhos de palestras e passes diariamente, exceto às sextas-feiras, né? Então, na segunda, na terça e na quinta, às 8h10, às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 15 e aos domingos, às 10 horas. Todos os trabalhos são precedidos de atendimento fraterno. Então, aqueles que desejam passar pela entrevista, pelo atendimento, é só entrar em contato conosco, estarem presentes meia hora antes da reunião, né? E também, após a reunião, nós temos os passes, né? Então, gente, vamos nos acomodando, relaxando. E neste momento nós vamos, através do nosso pensamento, nos envolvendo com o mais alto, chegando até Deus, nosso Pai, pela figura do Mestre Jesus. Este Mestre que nos acolhe, onde nos sentimos abraçados, envolvidos, e deixamos que o nosso pensamento e sentimento nos conduza até Deus, nosso Pai. Chegando até o Pai, nós, em espírito, nos ajoelhamos e pedimos: Pai de eterno amor e bondade, justiça e misericórdia, que possamos assimilar todo o ensinamento desta reunião, que através deste ensinamento nós vamos aprendendo, vamos modificando a nossa caminhada para melhor. E é assim, neste intuito, com a ajuda dos amigos da espiritualidade, estes mentores sempre apostos, que nós vamos em busca e ao encontro da paz e da felicidade que tanto almejamos, pois são sentimentos muito íntimos, que temos que conquistar dentro de nós. E é assim que nós vamos desde já, dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos a nossa companheira Simone, que vai fazer para nós a palestra. Simone, seja bem-vinda. Como sempre, muito feliz. Fique à vontade, Simone. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Que todos sejam muito bem-vindos à casa. Que todos sejam acolhidos e já são acolhidos, mesmo antes de chegarem aqui. Muitos de nós, a espiritualidade vai buscar com muito carinho na própria casa, iluminando o dia, iluminando a jornada, iluminando o sono que a gente tem para que a gente possa amanhecer com a tranquilidade suficiente para estar aqui. Uma tranquilidade que nem sempre a gente possui pela série de problemas que a gente passa. Uma tranquilidade que às vezes a gente passa dias sem encontrar. Mas na hora que a gente precisa, na hora que a gente pede, na hora que a gente se dispõe, é essa tranquilidade que faz com que a gente tenha o discernimento e a paz suficiente de procurar ajuda, de procurar oferecer o melhor todos os dias, de procurar encontrar dentro da doutrina espírita os ensinamentos que Jesus colocou há tanto tempo e que nós ainda, por muita renitência, por muito orgulho, muito egoísmo, ainda não conseguimos colocar em prática. Então a gente agradece a presença de vocês, agradece a presença da espiritualidade. E o nosso tema de hoje é um tema bastante interessante, psicografado pelo médium Raul Teixeira, e tem como título Dia a Dia. E é exatamente disso que trata toda a encarnação, é exatamente disso que trata todo o nosso aprendizado. Um dia por vez, um momento atrás do outro, uma queda às vezes seguida de um reerguimento, um reerguimento que vai, às vezes, proporcionar uma queda no dia seguinte. Nós ainda passamos por essas oscilações.
Oscilar, eu costumo lembrar para os meus alunos lá no centro onde eu trabalho, oscilar não é o problema. O problema é quando a gente estaciona na parte baixa da oscilação. Oscilar indica esforço de cada um, pelo menos quando cair, levantar de novo. Quando a gente estaciona na parte baixa da tabela, a gente cria no coração da gente sentimentos muito complicados de serem retirados, como a autopiedade, por exemplo. E é disso um dos temas que esse texto trata. Quando nós passamos por problemas, às vezes problemas que se repetem, a gente vai ficando um pouco cansado, um pouco triste, um pouco debilitado, e começa a ter uma tendência ao desânimo, uma tendência a achar que aquilo está pesado demais, ou que a jornada se torna um pouco difícil de ser caminhada, de ser trilhada, com um peso tão grande. E a gente começa a virar que nem caramujo. A gente fica olhando só para si, olhando só para o próprio problema, porque afinal de contas pesa, afinal de contas dói, então a gente acaba não conseguindo muito se desvencilhar dele. E o primeiro convite que o texto faz, e que nós fazemos a todos, é a reflexão a partir do momento em que a gente constata esses problemas que são repetitivos. Se vocês olharem para a vida de vocês, normalmente os problemas mais doloridos, eles são cíclicos, eles se repetem. A gente às vezes brinca e fala assim, mas não podia variar o problema, pelo menos para eu dar uma respirada. Não. Enquanto o problema se repete, é porque é naquela área, naquele problema, que a gente tem um aprendizado maior para fazer. Então, quando a gente tem essa constatação, a gente lembra uma frase do Emmanuel, onde ele diz assim, se está ruim onde está, se a gente está passando por uma situação da qual a gente quer sair, é só pegar as perninhas e ir para outra direção. A gente só fica na área que não gosta, sofrendo, passando por situações difíceis, porque a decisão é sempre nossa. O bonito do Espiritismo é mostrar que todos os dias a gente pode fazer diferente. Mas eu não posso fazer diferente por vocês, nem vocês por mim. Cada um tem a capacidade e deveria ter a coragem, tem o amparo e deveria ter o esclarecimento de mudar a própria vida se não está de acordo com aquilo que está passando. Todos os aprendizados envolvem situações, às vezes, difíceis, mas tudo é aprendizado. Cada dia, um dia por vez, significa que as virtudes que a gente precisa conquistar no dia a dia, que fazem parte da encarnação de cada um, é exatamente isso, conquista. Significa que eu vou tentar um dia, não vou conseguir, no dia seguinte eu tenho um dia novinho para começar outra vez, tentar de novo. O que eu não posso é, diante de um dia novo, cheio de possibilidades, começar dizendo que eu desisto. Quando nós desistimos, seja pela dor, pelo orgulho, seja pelo sofrimento, pelo egoísmo, nós estamos cortando um vínculo muito bonito com a espiritualidade, onde eles procuram encontrar em nós todas as maravilhas, vamos dizer assim, que a gente tem adormecido. Quando a gente está num processo de autopiedade, quando a gente está num processo de repetição de problemas, a gente começa a apagar aquela luzinha que a gente tem dentro de nós. Essa luzinha foi colocada por Deus no momento da nossa criação. Nós somos não só instrumentos divinos, mas somos criação desse Deus de amor. Se somos criação divina, nós trazemos dentro de nós o potencial para a felicidade, o potencial para o bem, o potencial para a alegria. E é um potencial. Nós alimentamos todos os dias, se quisermos. É como ter uma coisinha latente que a gente guarda ali. A gente alimenta para bem ou para mal. Ela fica com a gente e a gente dá a direção que deseja. Tem uma mensagem do Raul Teixeira também muito bonita, onde ele diz assim, ninguém recebe o bem sem conquistá-lo e ninguém recolhe o mal sem merecer. A gente se afiniza com as situações que nós desejamos. Por isso, quando a gente pede no Pai Nosso que afaste de nós todo o mal, a gente precisa lembrar que o mal principal que precisa ser afastado da gente é o mal que trazemos no coração. Sem esse mal, sem essas imperfeições, nenhum mal externo nos atinge. O mal externo só se aproxima de nós, porque nós temos algo muito semelhante dentro. Aí dá afinidade, aí dá a lei de ação e reação, aí dá aquilo assim, eu ofereço, volta para mim.
Então, o texto nos lembra da importância da conquista dessas virtudes em todos os dias. A gente não precisa de uma encarnação nova para começar a fazer o trabalho que precisa ser feito. A gente tem o minuto seguinte, o dia seguinte. Desde o momento em que a gente decide que o caminho a ser trilhado deve ser outro. Essa decisão nos é colocada, muitas vezes, através do amor, através das situações mais tranquilas. Mas a gente escuta pouco quando a coisa é muito tranquila. Quando está tudo em aparente harmonia, a gente senta em casa e se acomoda diante das coisas. Quando a situação começa a apertar um pouquinho, é a hora que a gente começa a rever, começa a questionar, começa a se colocar de uma outra forma diante dos problemas que a gente tem na vida. Eu costumo lembrar, como eu já lembrei aqui em algumas oportunidades, e lembro muito lá no centro. Fácil é uma palavra que não existe no Evangelho, não existe na doutrina espírita, não existe. Eu acho que fujam de qualquer palestrante, de qualquer lugar que diga que a situação é muito fácil. Não é não, gente. Ela é difícil. Ela requer trabalhadores de coragem. Ela requer muita coragem. Porque olhar para si próprio e descobrir nesse si próprio coisas que a gente não quer ver e precisa consertar, precisa muita coragem. Cada vez que eu descubro dentro de mim, olhando com sinceridade, valores que eu não quero mais ter, questões que eu não quero mais desenvolver, e busco todas as forças, toda a fé que às vezes eu não tenho, para corrigir, eu faço de mim um potencial de luz, de enorme possibilidade. A gente lembra, e aí eu devolvo a pergunta para vocês, para a gente começar a pensar nisso. Por que é que muitos de nós, se não todos, às vezes preferimos as trevas? E trevas não no sentido de maldade, mas de ignorância. Por que é que a gente prefere a escuridão ao invés da luz? Tendo todas as informações que nós temos do valor, da beleza, da alegria da luz. E aí eu lembro a vocês o seguinte. Não se esqueçam, todas as vezes que nós abandonamos uma casa, e essa casa fica durante muito tempo sem cuidado, quando nós nos aproximamos dessa casa, levando uma lanterna, porque ela está toda escura, quando nós posicionamos a lanterna nos cômodos, o que nós vemos não é muito bonito. É um lugar feio, é um lugar sujo, cheio de bicho, caindo aos pedaços. Se a gente não tiver a coragem de ver e arrumar cômodo por cômodo, a gente tira a lanterna da frente. Porque foi a luz que deixou a gente ver aquilo. Então, gente, quando a gente olha para a gente, para dentro, olha para o coração de cada um, é essa casa abandonada que a gente vê. Essa casa que a gente precisa ter coragem de ir cômodo por cômodo, buscando soluções, buscando limpezas, sabendo que a gente não vai conseguir arrumar a casa de uma vez só. Mas sabendo que para a casa ficar do jeito que a gente quer, tem que entrar um cômodo por vez. E a luz precisa ficar acesa. Ainda que ela mostre coisas que o nosso orgulho e o nosso egoísmo não estão muito dispostos a ver. Mas para isso, existe, segundo a própria Joana de Ângeles, uma coisa tão generosa que é a dor. A dor movimenta você para dizer que aquela situação que você está passando não está boa e você quer outra. Não quer dizer, necessariamente, que para a nossa evolução a dor seja o único instrumento. Não quer dizer que dor seja sinônimo de sofrimento. Dor é um processo de aprendizado que muitas vezes a gente precisa passar. E quanto mais aprendizado eu entendo que essa dor traga, maior a minha evolução. O sofrimento, segundo a própria Joana de Ângeles, é a rebeldia que a gente tem de passar por essa dor. Aí a dor, que já era pesada, fica um pouquinho mais. É aquelas situações onde a gente, quando tem filhos, vai dar remédio para filho, e ele trava a boca dizendo que não quer porque o remédio é ruim. A gente abre a boca com toda a generosidade e enfia o remédio garganta abaixo. Por uma questão simples. Depois de tomar o remédio, ele vai ficar melhor. Ainda que na hora ele fique bravo com você porque o remédio é ruim. Se nós que somos pais tão imperfeitos, fazemos isso com os nossos filhos, sabendo que lá na frente ele vai se sentir melhor por esse remédio amargo que ele está tomando agora, imagine o que Deus faz conosco para nos colocar no caminho. Jesus traz ensinamentos de uma beleza que a gente ainda não teve condições de avaliar. Mas uma das frases mais bonitas que eu acho que dá mais alento para os nossos corações tão rebeldes, é uma que ele coloca já no Sermão do Cenáculo,
onde ele diz o seguinte: nenhuma ovelha que meu pai me confiou vai se perder. Não significa que ele vai abandonar as pessoas, muito pelo contrário. Ele vai buscar cada um de nós, na dor que cada um tiver imerso, na rebeldia que cada um tivesse colocado. Porque ele garante, logo em seguida, há muito mais alegria no céu por um rebelde que volta do que por 99 justos que já estão lá. Então, cada um que retorna é uma alegria sem fim. Nós somos muitos de nós trabalhadores de última hora porque a gente fica enrolando. Mas que bom que a gente despertou, ainda que tardiamente, para o trabalho no bem. O dia a dia é para isso. É para a gente sair das nossas dores e socorrer os outros. É para a gente sair das nossas preocupações e ajudar a minimizar as preocupações dos outros. Nós somos chamados todos os dias a isso. Mas o nosso orgulho impede que a gente veja com clareza essas oportunidades. Por isso, eu sempre peço aos meus alunos no centro que todos os dias, quando a gente conseguir fazer alguma coisa em prol do outro, a gente agradeça a Deus. Não pelo ato em si, mas porque pelo menos a gente não deixou passar batido essa vezinha de ajudar. A gente recebe 20, 30, 50 oportunidades por dia. A gente deixa passar todas. Se a gente conseguir pegar uma e socorrer o outro, a gente tem que agradecer. Porque a gente já está crescendo em olhos de ver, em ouvidos de ouvir, e a gente não está deixando passar a oportunidade do crescimento. Quando a gente se fecha, a gente busca soluções rápidas pela dor. A gente quer que aquela dor desapareça. A gente quer que aquela dor se afaste de nós. Que alguém possa colocar a mão no nosso coração e tirar de uma vez, porque pesa bastante. Na verdade, o que a gente se recusa é ao trabalho. Um trabalho de renovação interior. Um trabalho que pressupõe realmente muito esforço. Mas tem um ditado português que eu gosto bastante. E compartilho com vocês. Mar calmo não faz bom marinheiro. Marinheiro só é testado. Marinheiro só é verificado na sua capacidade de levar o navio de um canto ao outro, quando o mar está muito revolto. É aí que a gente vai saber se ele é valoroso mesmo. Se ele conhece mesmo aquilo que quer, se ele está determinado a chegar onde precisa chegar. Então é uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. Aonde é que nós queremos chegar? O que é que eu quero para mim no dia de hoje? Apesar de todas as dores, aonde é que os meus pés estão me levando? Aonde é que a minha alma deseja chegar? Porque a minha alma, criada por Deus, simples e ignorante, só tem um destino: Deus. Quanto mais eu, pela minha rebeldia, quiser ir para outro canto, mais difícil fica a jornada. Então está na hora da gente se perguntar, afinal de contas, para que lado que eu estou indo? Afinal de contas, por que é que dói tanto? Por que é que pesa tanto? Qual é o ensinamento que a vida quer nos trazer? Enquanto a gente não aprender esse ensinamento, o ensinamento se repete. É como uma escola. Se a gente fica de recuperação em uma matéria, a gente vai fazer aquela matéria quantas vezes for necessário, até que a gente aprenda. A encarnação nada mais é do que isso. A repetição dessa matéria que a gente não aprendeu e a gente está tendo a oportunidade de resolver todos os dias. Mas espírita tem uma coisa engraçada, né? Depois que ele descobriu que tem outras vidas, ele adora empurrar para as outras vidas. Façam isso não, gente. Claro que a gente pode resolver na próxima, mas eu garanto para vocês, tá difícil hoje, se a gente empurrar voluntariamente para a próxima, fica um pouquinho mais difícil. Aí você vai dizer para mim, não pode ficar pior do que tá, e eu garanto para vocês, pode. Então assim, não vamos jogar para frente aquilo que a gente pode resolver agora. Vamos tratar todos os dias de fazer melhor do que a gente fez no dia anterior. Confiando e conhecendo as nossas imperfeições, buscando corrigir cada uma delas, porque afinal de contas, como disse a Joana de Ângeles, a nossa luta é interna, não é externa. Eu não brigo com cada um de vocês para ser uma pessoa melhor, mas brigo comigo, olhando para mim. Se cada um no planeta fizesse o processo de autoconhecimento, o planeta já estaria numa condição de regeneração há muito tempo. Nós ainda estamos em provas e expiações porque a gente olha para dentro de uma maneira errada. A gente olha de uma maneira egoísta. A gente só vê o nosso problema, a nossa dor, a nossa aflição. Quando as pessoas procuram por nós para relatar os seus problemas, a gente tem pouca paciência. A gente tem pouco tempo. A gente tem pouca disposição de ajudar.
Agora, quando a gente quer ajuda para os nossos problemas, ai do coitado que disser que não tem tempo para nos acolher. A gente ainda usa 2 pesos e 2 medidas. E esquece da frase tão bonita de Jesus, que é: não faça para ninguém aquilo que você não quer receber. Se você deseja para o seu problema um amparo, uma solução, ofereça esse amparo e essa solução para todos que se aproximarem de você. Todas as nossas vidas são exatamente para isso. Para ir acertando aquilo que a gente, por rebeldia, por ignorância, foi se afastando. Quando a gente tem a oração de São Francisco, nós tivemos a oportunidade lá no centro de ter um curso de 4 meses sobre essa oração, onde eu tive a oportunidade de dar esse curso. E é muito bonito, gente, porque para cada uma, se vocês lembrarem da oração, para cada vício, para cada imperfeição, ele oferece uma solução. Ele não dá uma solução única para todas as imperfeições, mas para cada uma ele detecta um band-aid correspondente. Para cada dor, ele dá uma solução, levando em consideração que ele pede, a princípio, uma coisa fenomenal. Sem a presença de Deus na vida dele, ele não consegue fazer absolutamente nada. Por isso ele fala: Senhor, faz de mim o melhor instrumento da tua paz. Significa que eu não vou ser grande coisa, não. Ele não está pedindo condição angelical, ele não está pedindo proteção. Ele está pedindo para que as imperfeições dele não impeçam de ser um instrumento de Deus. Instrumento que leva e que traz. Instrumento que ilumina. Instrumento que fortalece o outro. E ele lembra, no final, porque a gente não tem condições de analisar numa palestra, mas uma coisa muito interessante: só é morrendo que se vive para a vida eterna. Para nós espíritas, isso é bastante familiar. Eu só vou alcançar a perfectibilidade nascendo e morrendo. Isso se chama encarnação. Só a partir de um gesto tão bonito como Deus nos oferece a encarnação é que a gente pode ser um ser humano melhor. Cada vez que a gente deixa para trás pesos que já não correspondem mais à nossa vida. Esses pesos tão complicados está na presença de cada um e na possibilidade de cada um corrigir. Às vezes eu costumo chegar aqui na casa, como em qualquer lugar, eu já falei, eu sou de família mineira. Mineiro chega antes, 4 horas antes de qualquer coisa. E eu fico olhando o rosto das pessoas, eu gosto de olhar. Então, assim, pelo rosto a gente não consegue adivinhar as dores de cada um. Mas só cada um sabe o que trouxe cada um aqui hoje, ou o que aproximou da doutrina, as dores, as lágrimas. Às vezes a gente vem para o centro, trabalhador inclusive, vem com uma bola na garganta de choro. A gente oferece o melhor que tem para cada um. E esse melhor é a nossa disposição de oferecer a Deus: olha, esse caquinho que eu estou hoje é o melhor que eu posso oferecer. Mas esse caquinho não vai ficar guardado dentro do meu egoísmo e vai servir de amparo para todos que se aproximarem de mim. Senhor, faz de mim o melhor instrumento da tua paz. Graças a Deus. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Simone, eu acho que não. Tem alguma pergunta da internet, Sérgio? Será? Por gentileza. Se você quiser fazer alguns complementos a mais, eu acredito que esteja havendo reflexão. Espero que eu não tenha falado tão claramente assim. Eu espero que todo mundo com muita dúvida. Tem uma pergunta, Simone. Vamos ver. A pergunta vem de Maria Léa Muniz. Ela nos diz assim: boa tarde, amigos. No caso, bom dia, né? Ótimo tema. O desapego não quer dizer viver no relento. Podemos valorizar mais e não adorar. Saber dividir, ser menos egoísta. Pode-se ajudar com palavras, carinhos, um sorriso, um pequeno gesto. Esta passagem é muito rápida. Por que não procurar fazer o bem quando partimos? Porque quando partimos não levamos nada. Tudo é do Pai. Beijos, Lourenço.
Então, gente, eu acho que o que ela fala, se eu entendi, até onde eu consegui entender... Seria mais um comentário, né? É assim, em relação à caridade, né? Na verdade, o que ela coloca aqui, esse tema do desapego, esse tema do podemos ajudar de diversas formas, nada mais é do que a caridade. Tem a espiritual, tem a moral, tem a caridade de um cafezinho onde a gente escuta o amigo que está precisando falar, tem a caridade de um abraço. A caridade se mostra na nossa frente de diversas formas, de diversas maneiras. A caridade material é uma delas. Mas o mais bonito que eu acho disso tudo é que assim, não tem uma caridade superior à outra. Nenhuma é melhor do que a outra. A que é melhor é aquela que o outro precisa. Não adianta eu oferecer um abraço, por exemplo, imagino, para quem não come há 4 dias. Às vezes, a gente precisa ter a sensibilidade de ver o que a pessoa precisa e oferecer. Não o que eu quero dar, não o que eu acho que é importante naquele momento, mas a sensibilidade de reconhecer que para aquela pessoa, naquele instante, a caridade tem que se manifestar de uma outra forma. A gente lembra, como ela colocou aqui, a gente não leva nada desse mundo, nem o corpo. A única coisa que a gente leva é o bem que a gente faz e o quanto a gente evoluiu intelectualmente. São as nossas 2 grandes conquistas, moral e intelectual. Então, lembro um pouco o que a gente falou na palestra. O mal não é externo, o mal é interno. Nenhum problema em a gente viver na matéria, a gente ter uma qualidade de vida boa, a gente oferecer para os nossos o melhor. Qual é o problema? É quando esse melhor se torna desequilíbrio. Quando a nossa visão do que é melhor se torna desequilibrada. E eu transformo o dinheiro, ao invés de ferramenta em favor do outro, em queda pessoal minha. Onde eu vivo para ele e não transformo essa condição monetária que Deus me emprestou para poder ajudar os outros. Quem não tem o recurso material, tem o recurso da palavra. Quem não tem da palavra, tem o do abraço, tem o dos ouvidos. Acreditem, nenhuma situação surge na nossa vida se a gente não pode solucionar. Então não se preocupem, porque se a gente não pode ofertar nada material, esse material não vai ser pedido para nós. Vai ser pedido um abraço, vai ser pedido uma conversa, vai ser pedido que a gente saia do nosso problema e auxilie o outro. É isso que vai ser pedido. A gente não vai ser cobrado por nada mais, entre aspas, cobrado entre aspas, do que a gente pode oferecer. Muito bem. Simone, tem mais uma pergunta. Essa pergunta vem do Dalmo. Ele diz, bom dia, Simone. O que fazer em dias difíceis de depressão? Chorar? Não, gente, assim, olha, a gente fala de dias difíceis, mas eu sei que vocês não têm nenhum. O dia de vocês é maravilhoso. A gente está só pensando na possibilidade de um dia difícil. Existem vários na nossa vida, de diversas formas. Às vezes a gente acha que a vida inteira é formada de dias difíceis. Tudo bem no sentido assim de... não é fácil a jornada. Torná-los melhores, tornar esses dias mais aliviados, vai depender muito da postura de cada um. A depressão é um dos problemas mais graves que a gente tem no século XXI. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eu não sei se vocês sabem, até 2021 vai ser a doença que mais dias saudáveis vai ter tirado do ser humano. Então, não é que ela vá matar, mas ela vai tirar de você dias de alegria, de saúde. Então, é um combate para cada um, todos os dias, um dia por vez. Eu tenho que fazer propaganda de Minas, né? Não tem jeito. A Organização Mundial de Saúde mostrou, numa pesquisa muito bonita, há 8 anos atrás, que o lugar com menos índice de depressivos é Minas Gerais, aqui no Brasil. E ele desenvolve da seguinte forma. Em Minas, todo mundo cuida de todo mundo. O fulano passa 2 dias sem aparecer na rua, vem o vizinho bater, oferecer um bolo, querer saber o que está acontecendo. Para nós que olhamos de fora, a gente fala assim, meu Deus, mas que povinho
futriqueiro. Mas é uma noção de família diferenciada. O pipoqueiro da esquina faz parte da minha família, minha mãe faz parte da minha família, meu vizinho, que eu acho que por qualquer motivo não apareceu com a cara na janela, está com problema, eu posso ir lá ajudar. Essa cuidação, esse abraço, eu acho que é coletivo e é individual, é social e é familiar. É uma das formas da gente receber e oferecer o melhor dentro dessa situação. Então, assim, normalmente, não se esqueçam, a gente pede das pessoas, a doutrina pede um posicionamento, uma melhora, um esforço, mas o entorno precisa ajudar bastante. Agora, eu lembro a todos, nos seus dias difíceis, ninguém faz por nós. Se a gente não fizer uma parte pequenininha, pequenininha que seja, a espiritualidade superior não consegue acesso a nós. Eu tive uma grande amiga, ficou muito tempo num processo depressivo. Muito tempo, um processo muito doloroso. E ela ficou muito tempo, por exemplo, sem tomar banho. Ela não levantava da cama. E um dia, depois de um processo longo, ela me ligou quase 4 da manhã. E eu atendi o telefone e ela falou, você não sabe, eu tomei banho. O primeiro passo... Ai, me deu uma vontade de chorar no telefone, assim, de dizer assim, parece tão pequeno para nós que fazemos tão corriqueiramente. Para quem entrou nesse processo, é o melhor esforço que a pessoa pôde oferecer aos bons espíritos, de dizer assim, olha, não posso mais, mas o que eu posso está aqui em favor nosso. Então, assim, é uma decisão nossa, é uma decisão do entorno, mas é a lembrança de que acima de tudo está Deus. Embora nem sempre, pela nossa arrogância, a gente consiga entender isso. É fácil, né? Simone, tem mais uma pergunta. Essa pergunta vem da Maria do Carmo. Ela é bem pessoal. Simone, como posso superar as dificuldades das brigas com meu pai? Hoje o domingo está prometendo. Então, a doutrina mostra, e o nosso bom senso confirma, que dentro de casa estão os grandes afetos, também estão os grandes desafetos. Quanto mais próximo nós estamos das pessoas, é maior o indício de que a gente tem que acertar. Porque se eu tenho que acertar com qualquer um de vocês, vendo vocês uma vez por mês, é fácil. Quero ver poder acertar convivendo, dormindo e acordando na mesma casa. Então, quanto mais próximo, maior a encrenca. Isso quer dizer que nós temos um passado que nem sempre é muito bom. Que nós partilhamos desse passado com outras pessoas, que nós fazemos outras pessoas sofrerem, outras pessoas nos fazem sofrer também. E que cada encarnação é para a gente deixar para trás esse passado, para que a gente possa fazer melhor. Eu lembro muito lá no centro que os nossos olhos, graças a Deus, estão no rosto, não estão na nuca. É para a gente olhar para frente e não olhar para trás. Então significa que se nós temos situações hoje difíceis de relacionamento, elas foram criadas por nós mesmos lá atrás. A fórmula para resolver isso, eu não teria a não ser uma prece todos os dias, muita confiança e muita determinação naquela pergunta que eu coloquei para vocês no começo. O que é que eu quero para a minha vida? O que é que eu quero para a minha existência? Ninguém aprende a amar da noite para o dia. A gente começa odiando profundamente. E eu digo, é impossível amar a pessoa. Mas o impossível é aquela coisa que a gente ainda não tentou. Porque quando a gente tenta, de impossível, ela fica muito difícil. De muito difícil, você vai tentando. Ela se transforma em difícil. Depois em mais ou menos provável. Quando você vê, você está abraçando. É uma vida atrás da outra, um gesto atrás do outro. A gente começa realmente com situações difíceis. Nossos grandes amigos de hoje, muito provavelmente, começaram na condição de grandes inimigos. Por isso, a Joana de Ângeles fala que não existe inimigo. Existe aquele amigo que a gente ainda não soube cativar. É uma decisão de cada um e a gente realmente precisa de fé. Quando a gente vai estudar as bem-aventuranças, é a última bem-aventurança que Jesus pede de nós. E ele coloca como última, porque ele sabe que antes dessa última, tem mais 8 para a gente conseguir. Ele sabe que é uma virtude difícil, sabe que é uma virtude que depende das escolhas, depende do processo anterior a nós. Cada um precisa do esforço. Por isso a nossa fé oscila tanto. Porque tem outras virtudes antes da fé que a gente ainda não conseguiu sanar. Então, Maria do Carmo,
a não ser a fé que precisa acontecer, o entendimento de que Deus está acima de tudo, que não vivemos uma única vida, temos várias, e de cada uma nós vamos recebendo aquela tarefa difícil para ser realizada, e vamos ser recebidos como trabalhadores vitoriosos, quanto mais próximo nós chegarmos do entendimento e da prática do que nos propusermos. Está vendo como não foi difícil? Simone, obrigada. Nós te agradecemos mais uma vez pelo esclarecimento. A sua aguinha está ali, se você quiser, tá bom? Bom, gente, mais uma vez nós agradecemos por esses esclarecimentos e que, de uma forma tão simples, nos foi colocada. Mas nós sabemos que o difícil ao extremo não existe. É a tentativa e a perseverança, né? Da forma como a Simone deixou bem claro, e é esse o ensinamento cristão maior mesmo. Nós vamos agora, cerrando os nossos olhos materiais, mais uma vez, sempre em busca daquela figura do Mestre Jesus em nosso pensamento, em nossos corações. Vamos doando o que temos de melhor em nós, em favor daqueles que muito menos têm, que não sabem a maneira de encontrar o mínimo de alívio possível para seguir adiante. Vamos abraçando em vibrações muito amorosas, onde colocamos também sentimentos de saúde, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Que estas vibrações possam abraçar carinhosamente todo o nosso planeta Terra. Vamos imaginando o globo terrestre e enlaçando este globo em cordões de energia luminosa que vai resplandecendo e atingindo a cada nação. Que a cada nação atingida, cada líder, cada governante, possa sentir que é possível, através dos ensinamentos divinos, contagiar e levar a todo o seu povo o que é realmente necessário. E cada uma destas pessoas atingidas possa espalhar aquilo que o contagiou. O amor, a serenidade, a resposta para as dúvidas, para todos aqueles que se encontram desabrigados, aqueles que se encontram angustiados, sem enxergarem a luz do fim do túnel, para aqueles que se encontram em um leito de dor física, que possam ter a convicção plena de que os médicos, os enfermeiros, os auxiliares do espaço possam chegar até os profissionais da matéria, intuindo, inspirando para o melhor medicamento. Vamos levando estes mesmos pensamentos aos nossos lares e abraçando carinhosamente aquele familiar nosso, aquele mais necessitado. Vamos fazendo com que nossas vibrações de esperança possam contagiar o seu coração, que ele possa enxergar que nada como um dia após o outro para a solução de todas as aflições que o envolvem. Vibremos por esta casa que nos acolhe, vibremos pelos trabalhadores, vivemos pela expansão da seara do Mestre Jesus. Que possamos ter uma semana cheia de paz, de equilíbrio, de sensatez,
que tudo aquilo que nos chegue no decorrer da semana para ser solucionado e resolvido, que possamos sempre lembrar dos ensinamentos cristãos antes de tomarmos uma atitude. E assim, nós agradecemos fervorosamente ao plano espiritual, que aqui esteve presente nesta primeira parte da reunião. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, que nos cubra com suas bênçãos. E vamos encerrando a primeira parte da nossa reunião, que os nossos amigos da internet possam estar conosco durante o decorrer dos trabalhos da semana. E aqueles que nos acompanham somente aos domingos, uma boa semana e até o próximo domingo, que assim seja, graças a Deus.